Agora é a correção. Sexto ano, iniciamos a nossa aula número 16, a aula de correção do capítulo 10, que fala das propriedades da água, tá? Essas atividades estão nas páginas 181, 182 e 183. Então, vamos lá. Essa primeira questão está na página 181 aí do livro de vocês. Vai falar assim, atividades. 1. Observem os mergulhadores. Então, nós temos aí Pedro e João, né? Pedro aqui, João aqui, e alguém fotografando eles, né? Pedro e João são mergulhadores profissionais e, para mergulhos profundos, tomam todos os cuidados necessários, sobretudo com a pressão. No momento em que essa fotografia foi feita, Pedro estava a 3 metros da superfície. João estava a 7 metros e o fotógrafo estava a 11 metros. Qual deles estava sob maior pressão exercida pela coluna de água? Justifique. Então, nós temos aí três mergulhadores, né? Um com a máquina fotográfica, né? Que fotografou Pedro e João. Esse fotógrafo estava a 11 metros, então ele tinha 11 metros de coluna de água sob o seu corpo, sob a sua cabeça. Pedro e João estavam, Pedro a 3 e João a 7 metros. Quem estava sob maior pressão? O fotógrafo. O fotógrafo estava sofrendo maior pressão, pois a coluna de água acima dele é maior que de Pedro e a de João, certo? 2. Em uma aula de ciências, a professora Suzane pediu aos alunos que colocassem uma colher de açúcar em um copo com água e mexesse. Em seguida, pediu que pusessem uma colher de areia em outro copo com água e misturasse. Os alunos perceberam que o açúcar desapareceu da água, mas a areia continuou visível. Explique o que aconteceu. A gente viu que a água tem uma propriedade de dissolver outras substâncias, né? Então, por que no copo com açúcar eu não vejo mais o açúcar e no copo com areia eu vejo? Você pode responder aí que a água dissolveu o açúcar. Já a areia não dissolve em água. A água não tem a capacidade de dissolver a areia. Pode colocar do jeitinho de vocês, do jeitinho que achar melhor. Então, eu coloquei aqui como resposta para vocês. O açúcar ficou imperceptível na água porque se dissolveu nela. Já a areia não se dissolve em água, permanecendo visível. B. Qual propriedade da água está envolvida nesse experimento? A propriedade da água, que diz da sua capacidade de dissolver ou não substâncias, é a propriedade da solubilidade, tá? E aí, nós chamamos a água nessa propriedade de solvente universal. Por que solvente universal, professor? Porque a água dissolve tudo. Não, porque a água dissolve muitas substâncias, tá? Solvente é uma substância capaz de dissolver outra substância, tá? Em seu meio. E a água é um solvente. Ela dissolve várias substâncias. Todas? Não. Aí o exemplo já diz da areia que não dissolve em água, a gordura que não dissolve em água, né? O óleo, né? O ferro. Então, a gente tem algumas substâncias que não vão dissolver em água. 3. A 3 já está na página 182 e ela diz assim: chamamos de vasos comunicantes 2 ou mais recipientes abertos e interligados por meio de um cano, através do qual um líquido flui de um recipiente para o outro. Apesar disso,
Na imagem, vemos que há uma torneira impedindo essa comunicação e que os líquidos estão desnivelados no recipiente. O que acontecerá quando a torneira for aberta? Então, a gente diz que, pela propriedade dos vasos comunicantes, um líquido tende a ficar na mesma reta que o outro, a mesma altura, tá? Ele teria que fluir de um para o outro, ficando todos nivelados, regulados na mesma altura. Aí a gente percebe colocando aqui dos dois lados, né? O líquido, a torneira está fechado, registro fechado, e os líquidos não estão nivelados. Por que que isso acontece? Porque isso aqui está fechado, o registro, a torneira está fechada. Se eu pego essa torneira e abro, qual é a tendência do líquido? A tendência do líquido é se nivelar. Então, quando a torneira for aberta, o líquido fluirá do ambiente mais estreito para o mais largo, até que o nível se iguale, até que os dois tenham se nivelado aqui, até que a água vá de um para o outro e depois permaneça na mesma altura. Lógico que aqui não saiu na mesma altura, porque se escrever de mouse não é legal. 4. Após analisar a figura no prédio, vamos pegar uma caneta aqui para responder essa. Após analisar a figura do prédio, em qual andar você acha que a água deve sair com maior pressão? Então, nós temos aí uma caixa d'água em cima do prédio, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e quarto andar. Em qual desses andares, em prédios e casas, as caixas d'água ficam sempre na parte mais elevada, para que a água possa fluir obedecendo o princípio dos vasos comunicantes e abasteça todas as torneiras. Em qual andar a água sairá com maior pressão? A pressão, ela depende do quê? Da altura da coluna de água. Então, sobre o ponto de vazão, certo? A altura da coluna de água sobre o ponto de vazão. Então, a maior altura dessa coluna é onde vai ter maior pressão. Então, aqui, vou pegar a caneta. Aqui no quarto andar, eu tenho essa distância em azul, essa altura da coluna. No terceiro andar, eu tenho essa. No segundo andar, em amarelo, eu tenho essa. E no terceiro andar, em vermelho, eu tenho essa altura de coluna de água, certo? Então, logo, a água vai sair com maior pressão em qual pavimento? No primeiro andar. A gente fica com qual letra? D. O mosquito fêmea da espécie Aedes aegypti precisa de água para dar continuidade ao seu ciclo de vida. Explica o fenômeno que permite a esse mosquito e a outros insetos caminharem sobre a água. Gente, a gente está em casa, né, nos resguardando contra a contaminação por um vírus, coronavírus, mas a gente não pode esquecer desse mosquitinho aí também, tá? Porque a doença que ele causa em nossa população aqui do Distrito Federal também mata muita gente, que é a dengue, lembra? Então, a dengue, para esse mosquito, tem gente que chama de Aedes aegypti, mas, né, segundo alguns autores, a pronúncia correta é Aedes aegypti. Ele precisa da água parada para dar continuidade no seu ciclo, certo? Para botar seus ovos, né? Então, mas a pergunta não tem nada a ver, né? Aproveitei, falei de dengue, cuide do quintal, se previna do corona, mas não esqueça da dengue. A dengue também é muito letal. Explique o fenômeno que permite a esse mosquito e a outros insetos caminharem sobre a água. A pergunta é sobre tensão superficial. Na tensão superficial, a gente vê as moléculas de água se atraindo,
né? A água, ela tem essa propriedade de uma molécula atrair a outra, elas querem estar sempre pertinho, por isso que lá naquele vídeo, quando eu mostrei para vocês o berê lá do Manual do Mundo pingando água sobre uma molécula, que eu queria que vocês observassem? Que a água estava ficando em formato esférico, e isso se dá pela tensão superficial, ela se atrai, uma está puxando a outra, elas puxaram enquanto aguentaram ali, uma atraiu a outra, enquanto, né, tinha esse poder de atração de uma pela outra, elas ficaram em cima do, mesmo parecendo que não ia caber mais nada, né, em cima da moeda, coube bastante gotas, porque uma molécula da água atrai a outra. E é o mesmo fenômeno que permite que o mosquito caminhe sobre a água, sobre um rio, sobre uma piscina, sobre um copo d'água. Esse fenômeno é o de tensão superficial, ocorre porque as moléculas atraem umas às outras em todas as direções. Quando chega na superfície, a gente já não tem como ela atrair, né? Que uma atraindo a outra em todas as direções. Quando chega aqui, não tem, né? E aí forma essa película. Essa película dá a oportunidade para que alguns insetos não afundem, certinho? 6. Em nosso cotidiano, a água é utilizada de várias formas. Cite alguns exemplos de como podemos aproveitar a pressão da água em nosso dia a dia. Como que nós podemos aproveitar? Olha, tem as hidroelétricas, né? Tem a distribuição da água nas residências, como a gente falou no outro exercício, onde a gente aproveita a pressão da água para que chegue em todas as residências. Na hidroelétrica, na produção de energia, tá? São alguns exemplos aí de como a gente pode utilizar a pressão da água no nosso cotidiano. 7. O 7 é uma cruzadinha, certo? Complete a cruzadinha considerando as definições de cada afirmativa. 1. Propriedade atribuídas, características de materiais que podem ser percebidos pelos nossos sentidos. São as propriedades organolépticas. Lembra no comecinho do vídeo que eu falei? Na água. 2. Na água torna-se mais alta à medida que a profundidade aumenta. O que aumenta com a profundidade? O que vocês marcaram aí? Pressão. 3. Sabe o grego que descobriu o empuxo? Arquimedes. 4. Propriedade que uma substância tem de dissolver-se em outra? Solubilidade. 5. Diz de uma substância que não apresenta cheiro. Quando ela não apresenta cheiro, a gente diz que ela é inodora. Quando ela não apresenta sabor, dizemos que ela é insípida. Quando ela não apresenta cor, incolor. 6. Força vertical, de baixo para cima, exercida pela água sobre um objeto total ou parcialmente submerso, embaixo d'água, empuxo, ok? Gente, então a gente finaliza aqui a nossa aula. Correção bem tranquilinha, eu acho que todo mundo acertou. Quem errou e tiver ainda com dúvida, pode fazer a pergunta aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o nome de vocês e as iniciais do sobrenome. E nos veremos nas nossas salas aí virtuais para monitorias. E na próxima aula, com um capítulo novo, que nós vamos falar de saneamento básico, tá bom? Beijinho, tarde. Até mais.